Graças a Deus. Então, vamos ler a palavra do Senhor. E depois vamos ouvir o que o Senhor quer falar conosco. Abra a tua Bíblia. Em Êxodo. Ainda estamos, nas pragas do Egito. Então, Êxodo, capítulo 8, versículo 20. E como a leitura é um pouquinho extensa, eu vou pedir para vocês, podem se assentar, a não ser que você queira ficar de pé. Se quiser ficar, pode ficar. Porque nós vamos ler do versículo 20 até o versículo 32. Então, é um pouquinho grande a leitura. Todos encontraram? Amém? Então, vamos ler. Diz assim. Quarta praga, moscas. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó. Eis que ele sairá às águas e dize-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, e nas tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, e às casas dos seus oficiais, e sobre toda a terra do Egito. E a terra ficou arruinada com estes enxames. Chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide, oferecei sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios? Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto, e oferecemos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, saindo, não vades muito longe. Orai também por mim. Respondeu-lhe Moisés: eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor. Amanhã estes enxames de moscas se retirarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo, para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. E os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma só mosca. Mas ainda esta vez endureceu Faraó o coração e não deixou ir o povo. Amém? Feche teu olho mais um pouquinho. Querido Deus, obrigada, Senhor, porque podemos estar aqui. E agora eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha falar através da minha boca. Espírito Santo, que eu desapareça e o Senhor Jesus cresça e apareça na minha vida, na vida de quem está aqui, na tua igreja. Fica conosco, Senhor. Nos ensine a tua palavra, abre o nosso entendimento, para que nós possamos conhecer a tua palavra e colocar em prática na nossa vida.
Pai maravilhoso, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, tenha total liberdade de agir neste lugar. Fica conosco. E que o teu santo nome seja glorificado através desta palavra. E que o teu povo seja abençoado. Em nome de Jesus. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Muito bem, meus amados. Então, hoje é a quarta terça-feira que nós estamos falando sobre as pragas, né, do Egito, ou as maravilhas que Deus realizou no Egito. Vou repetir o que eu repito sempre no início de cada uma das pragas. Por que Deus mandou estas pragas? Para mostrar que só Ele era Deus. Então, para quem não obedecia, eram pragas. Para quem obedecia, eram maravilhas. Amém? Se eu tenho repetido todas as terças, sei que você vai gravar bem isso, né? E Deus enviou essas pragas, então, para envergonhar os deuses falsos do Egito. Porque os egípcios tinham muitos deuses. E esses deuses, então, que eles adoravam, não eram deuses coisa nenhuma, porque só existe um Deus, que é o nosso Deus. Então, eram demônios. E Deus queria mostrar, então, para eles que aqueles seres que eles adoravam não tinham poder algum. E também queria mostrar para o povo hebreu, que estava lá ainda como escravo, que só Ele é Deus e que eles tinham que lembrar das promessas que Ele fez para Abraão, para Isaac, para Jacó. Porque eles estavam ali há 430 anos como escravos, muitos já tinham esquecido do poder de Deus, das maravilhas que Deus faz. Então Deus enviou essas pragas ou essas maravilhas, como você queira chamar, com essas duas intenções, com esses dois propósitos. Envergonhar os deuses do Egito, mostrar para Faraó que aqueles deuses eram falsos, e mostrar para o povo hebreu que eles tinham que abandonar aqueles conhecimentos que eles tinham adquirido dos egípcios e voltar para o Senhor. Amém? Muito bem, então olha só, a primeira praga foi a praga da água transformada em sangue. A segunda praga foi a praga das rãs. A terceira praga, que nós vimos semana passada, foi dos piolhos. E hoje, então, vamos entender por que Deus mandou moscas, né? Como eu tenho falado toda terça. Por que Deus mandou justamente esses bichos, né? Esses insetos, esse tipo de castigo? Porque esse tipo de inseto eram venerados pelos egípcios e os deuses, então, tinham formas, né, destes bichos. Então, vamos entender a respeito das moscas. Veja só, aqui no versículo 20, disse o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó, eis que ele sairá às águas. O Faraó, eu falei na primeira praga, que era a praga das águas transformadas em sangue, que o Faraó saía nas manhãs e ia até o rio Nilo para abençoar as águas. Porque o próprio Faraó, eles o consideravam como um Deus e ele mesmo se considerava como um Deus. Então ele achava que ele podia abençoar os outros. E ele ia fazer isso então pela manhã com as águas. Então Deus disse, Faraó, vai lá perto das águas. Então vá lá e fale com ele. E Moisés foi então, né, e falou com o Faraó e disse, Faraó, se você não deixar nós irmos adorar o Senhor, nós sairmos do Egito, vai vir sobre você, sobre as tuas casas, sobre os teus oficiais, enfim, toda a terra do Egito, vão vir enxames de moscas. E essa palavra enxames, no original hebraico, que era a língua, né, falada da época, significava assim, mistura.
Então eram vários bichinhos, vários tipos de mosca. Tá? Era mosca, mas então tinham algumas, como é que eu vou dizer para você, qualidades diferentes. Mas eram moscas. E aí então, Faraó, como nós já conhecemos a história, ele disse para Moisés, mas Moisés, por que vocês não vão e fazem o sacrifício aqui mesmo, para o Deus de vocês? E Moisés respondeu, mas como, Faraó, que nós vamos poder oferecer sacrifícios? Ó, isso aqui está no versículo 26. Respondeu Moisés, não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios? Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Então aqui Moisés estava dizendo, não podemos fazer sacrifício aqui na terra do Egito para o nosso Deus. Porque o sacrifício que nós fazemos ao nosso Deus é com o gado. Então eles imolavam, né, eles matavam ali o gado e ofereciam ao Senhor. Então, sacrifícios de animais, porque Jesus ainda não tinha vindo fazer o seu sacrifício perfeito e completo na cruz. Então era feito sacrifícios de animais naquela época. E aí Moisés disse isso por quê? Porque a vaca era um dos animais que eram adorados pelos egípcios. Então ele disse assim, como que nós vamos poder oferecer sacrifícios com um animal que é adorado por vocês? Então o povo vai nos apedrejar, o povo egípcio vai nos apedrejar, porque nós estamos matando o que para eles é um animal sagrado, que eu vou estar falando nas outras pragas ainda a respeito também da vaca, né? E então a vaca também era um animal sagrado para os egípcios. Então Moisés disse, não podemos, nós temos que sair do Egito para poder oferecer sacrifícios ao nosso Deus. E aí então Faraó disse, tá, mas ore por mim então, para que essas moscas vão embora. Mas agora vamos entender vamos dizer assim, a dificuldade que Faraó enfrentou com essas moscas. E não só ele, mas todo o povo egípcio, porque ali nós lemos, né, que Deus falou que ia mandar moscas, enxames de moscas. Então veja só, não era uma mosquinha ali, uma voando lá, não. Eram nuvens de moscas. E essas moscas, então, eram tantas moscas, que chegavam a escurecer o ar. Eles estavam enxergando nuvens pretas de moscas, muita mosca. Então não era uma coisinha fácil de se lidar. Por quê? Porque essa grande quantidade de mosca, ela estava fazendo o povo sofrer. Porque imagine você, quando você, lá na tua casa, de repente você está almoçando, jantando, aparece uma mosca. Não é irritante? Que fica aquele zzz em cima de você e você começa, sai mosca. Uma. E agora, enxames de moscas. Eram muitas moscas. Muitas, de fazer tudo ficar escuro, porque eram muitas. Então elas entravam nas casas, elas entravam nos potes de comida. Lembram que eu falei das rãs, que também foi assim, que era muita rã? Então iam nas comidas, iam nos pães, assim também foi com as moscas. Então as moscas eram muitas. E estava então fazendo o povo sofrer, porque o povo já não podia mais comer direito. Já não tem aquele ditado que a gente conhece, que diz, em boca fechada não entra mosca? Tem, né? Imagine como é que, se era enxame, eles estavam rodeados, então sobre a cabeça deles, em volta do corpo, tudo era mosca, muita mosca. Se eles abrissem a boca para comer, eles iam acabar engolindo moscas. Se eles abrissem a boca para falar, eles iam acabar engolindo moscas. Então era muita mosca. Assim como foi as rãs.
Só que as rãs, né, eles ainda podiam, vamos dizer assim, que chutar, empurrar, e elas não entravam na sua boca. Agora as moscas entravam. Então, olha só, estava prejudicando, e estava prejudicando o trabalho também do Egito. Então, estava prejudicando a economia do Egito. Nós não estamos vendo agora com essa situação aí do Covid que a economia está sendo prejudicada? Fica um dia, uma semana sem trabalhar, quebra a economia. E isso estava acontecendo aqui com o Egito, porque o Egito sempre recebeu muitas caravanas, caravanas de camelos, caravanas de navios através do rio Nilo. Então o comércio era feito. E com isso, então, os comerciantes se afastaram. Então as moscas estavam prejudicando muito o Egito. Não só fisicamente, mas também financeiramente. Né? Então o número de moscas era demais. Era demais. Imagine a pessoa cercada por inteiro com moscas. E essas moscas, então, por isso que eu falei que enxame é uma mistura, né? Essas moscas, eu anotei o nome de algumas aqui. Mosca de cachorro. Vocês já viram falar dessa mosca de cachorro? Eu fui pesquisar, tem essa mosca aí, né? Que morde a pálpebra, dando doenças nos olhos e até cegueira. Então, olha só, um dos tipos das moscas que estavam lá era essa aqui, mosca de cachorro. Então, mordia as pálpebras deles, e não só deles, dos animais também, né? Então, essas moscas mordiam, de tanta mordida que eles davam, podia causar cegueira, os olhos poderiam inchar. Então, dessa praga para frente, o sofrimento dos egípcios foi físico. As 3 primeiras, eles sofreram, mas eles ainda não tiveram nenhum sofrimento físico na pele, por exemplo. A praga das águas, tá? Que eles não podiam tomar água transformada em sangue, mas não atingiu o físico deles, a pele. A praga das rãs, as rãs estavam cobrindo eles, as suas camas, as suas comidas, mas também não afetaram a saúde da pele. Os piolhos, a mesma coisa, coçava, mas eles não ficaram doentes por causa disso. A partir de agora, da 4ª praga, então o sofrimento se tornou físico. Então eles tiveram essas doenças causadas por essas moscas. E então veja só, outro tipo de mosca, mosca dos estábulos, que ataca todo mamífero, que é a mosca do gado, né? Que morde, que pica ali as orelhas dos cavalos e transmite, faz ferida e transmite doenças. Então essas moscas estavam ali mordendo os egípcios, né? Picando os egípcios, causando doença, causando mal-estar, causando nojo, causando problemas no trabalho. Eles não tinham condições de trabalhar, porque era muita mosca. Então, olha só, essas moscas, que foram em grande quantidade, causaram, também como as outras pragas, causaram nojo nos egípcios. Mas Deus enviou isso justamente para fazer eles se acordarem que aqueles que eles adoravam como Deus não era Deus. Por quê? Porque essa praga das moscas, ela foi para envergonhar um Deus chamado Quepara. Esse Deus que era chamado de Deus besouro, Deus besouro, que também era conhecido como Deus Keper, tá? Keper ou Quepara. Sabe aqueles besorrinho preto que de vez em quando ficam de barriga para cima ali tentando se virar?
que dá dó, né? Eu sempre vou ali e desviro eles quando eu vejo. Mas é o escaravelho, que é o besouro lá do Egito. É tipo aqueles pretos ali, só que maior. Então essa praga foi para envergonhar também esse Deus dos besouros. Por quê? Vocês me desculpem a palavra, mas eu vou falar, porque não é do meu costume, eu me sinto mal falando isso, mas eu tenho que falar para vocês entenderem. Então veja só, esse Deus Keper, ele era um homem com cabeça desse besouro, desse escaravelho, e o nome desse bezerro que eles conheciam, desculpe de novo, rola bosta. Desculpe pelo palavreado. Mas era a maneira que eles conheciam. Ou besouro do esterco. Tá? Por que Deus enviou essa praga das moscas para envergonhar esse Deus com cabeça de besouro? Porque esse besouro, então, ele fazia bolas de esterco. Ele ia se rolando na terra, assim, em cima do esterco de animais, né, e também de pessoas, se eles encontrassem. E faziam bolas, eles iam rolando essas bolas, assim, elas iam crescendo, até que eles levavam essas bolas de esterco para o buraco. Então, por isso, besouro do esterco ou rola bosta, né? Desculpe de novo. Mas, veja só, os egípcios, eles veneravam esse besouro. Por quê? Porque eles acreditavam assim, olha os absurdos. Eu sei que toda terça-feira eu estou falando um tipo de absurdo aqui do que eles acreditavam, mas olha só. Eles acreditavam que esse Deus com cabeça de besouro, ele era o responsável, assim como o besouro ficava rodando aquela bola de esterco e levava para dentro de um buraco para ali, né, guardar e se alimentar. Então, eles acreditavam que esse Deus Keper fazia isso todos os dias com o sol. Porque o sol, então, uma bola, né? E o Deus Keper, então, era o responsável de ficar girando o sol e levar ele para o buraco, ou seja, à noite, quando caía a noite. Então escurecia, é porque o Deus Keper levou o sol para dentro do buraco e de manhã ele vai tirar o sol do buraco para que possa nos iluminar novamente. Estão vendo os absurdos, irmãos? Mas era assim. Então, veja só, esse Deus, né, Keper, que não é Deus, mas que eles consideravam Deus, fazendo isso com o sol, ele passava toda a noite brigando com uma serpente que queria impedir que ele fizesse o sol reaparecer no outro dia para iluminar os egípcios. Então esse Deus Keper, para eles, era um herói, porque todas as noites ele fazia guerra contra essa serpente que não queria deixar o sol nascer de novo. Então eles adoravam esse Deus, eles veneravam esse Deus. Por quê? Porque todas as manhãs, então, quando o sol nascia, era sinal de que o Deus Keper tinha vencido a serpente e tinha conseguido fazer o sol nascer mais um dia. Ficou entendido até aqui, irmãos? Absurdos, né? Mas era assim que eles criam. Aí você pode dizer, tá, pastora, mas o que tem a ver com as moscas? Por quê? Porque esse Deus Keper, então, como um ser divino, né? Que eles adoravam, divino, no conhecimento deles. Ele não foi capaz de impedir as moscas que Deus, o Deus Todo-Poderoso, enviou sobre o Egito. Por quê? Porque se ele fosse realmente
o deus besouro do esterco, ele teria poder sobre o esterco da onde saíam as moscas, onde as moscas estavam ali. Ficou entendido isso, irmãos? Então, olha só, Deus começou por esse aqui, envergonhando esse aqui, com as moscas. Então, se ele fosse Deus de verdade, ele ia poder impedir que o Deus de Israel mandasse tanta mosca. Mas ele não pôde fazer nada. Por quê? Porque ele não é Deus, né? Aí então Deus, o nosso Deus, envergonhou mais um deus falso deles, chamado Amon, que era o deus que eles diziam que era o deus do vento. Tá? O deus do vento. E que esse deus do vento, se fosse Deus realmente, ia ter condições de, com o seu sopro, né, com o seu vento, mandar essas moscas para longe do Egito. Mas ele não pôde fazer isso. Ele não podia, ele não conseguiu. Por quê? Porque ele não era Deus. Então as moscas ficaram ali incomodando o povo do Egito, porque o deus Képer, que era o deus do esterco, e também o deus Amon, que era o deus do vento, não tiveram condições e nem poder de afastar aquelas moscas do Egito. Então aqui Deus já envergonhou dois deuses. O propósito de Deus de mandar as pragas era o quê? Envergonhar os deuses egípcios, para mostrar que eles não eram Deus. Amém, meus irmãos? Então, dois deuses já foi. Agora tem um terceiro Deus, que eles tinham milhares de deuses, né? Até a vaca era um deus. Mas então, veja só, esse terceiro Deus, que eles chamavam de Belzebu. Esse Belzebu nós sabemos através da palavra do Senhor, tanto que no Novo Testamento fala, né? Lá em Marcos 3, do 22 ao 30, que os fariseus diziam que Jesus expulsava os demônios pelo poder do príncipe dos demônios, que era Belzebu. E aí Jesus respondeu para eles dizendo que não, né? Que ele não fazia isso por demônio nenhum, ele é Deus. Mas o povo falou isso, e então com essa blasfêmia diante de Jesus, eles pecaram contra o Espírito Santo. Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. É só para te provar que esse nome está na Bíblia, tá? No Novo Testamento. Então veja só, esse falso Deus que eles conheciam como Belzebu, também era um Deus adorado pelos filisteus. Então, egípcios e filisteus adoravam esse Deus, chamado Belzebu, que os filisteus chamavam de Baal-zebub, e que no Velho Testamento se chama Baal. Você já leu esse nome no Velho Testamento, né? Baal. Então, é esse Deus aqui, o Belzebu. Ele foi chamado de Belzebu porque o povo judeu, né, o povo de Israel, o povo hebreu, ele ria do povo filisteu, eles debochavam do povo filisteu. Quando o povo filisteu oferecia sacrifícios para esse deus Baal-zebub, porque eles ofereciam sacrifícios de comida, e aí aquela comida se estragava. E em cima daquela comida estragada, então, nasciam moscas. E aí eles riam deles e diziam, o Deus de vocês é o Deus das moscas. E por isso então ficou chamado de Belzebu, que é um dos nomes de Satanás. Tá? Mas ficou chamado de Belzebu, Deus das moscas, justamente porque o povo judeu disse, tá vendo tanto de mosca que vem aí no sacrifício que vocês oferecem para ele? Então ele é o Deus das moscas. E aí ficou conhecido como Deus das moscas. Esse Belzebu que os egípcios adoravam então, né, também. E conhecido então, ficou sendo conhecido como o Senhor das moscas. E Deus envergonhou também esse falso Deus, esse Belzebu, que nós sabemos que é um dos nomes de Satanás. Por quê? Porque ele não pôde também espantar nem matar as moscas.
Então esse Beelzebu também foi envergonhado. Deus envergonhou esse Beelzebu, envergonhou Satanás, né? Porque é um dos nomes de Satanás, e nós sabemos que todo demônio faz parte do reino das trevas. Então Deus envergonhou esses deuses. Então aqui, com a praga das moscas, Deus envergonhou 3 deuses egípcios. Quais foram? O Keper, que era o deus do esterco, o Amon, que era o deus do vento, e o Beelzebu, que era o senhor das moscas. Então, nenhum deles teve poder para livrar Faraó e o Egito das moscas que o Deus de Israel enviou. Amém? Então, com isso, Deus estava mostrando para eles que aqueles que eles adoravam não era Deus coisa nenhuma, que só Deus é Deus. Então, olha só, meus irmãos. Quem sabe você diga, mas pastor, o que é que isso tem a ver comigo? Agora você já vai entender. Ó, no versículo 22, Êxodo 8, 22, diz assim, Deus falando para Moisés, naquele dia separarei a terra de Gósen em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. As 3 primeiras pragas eu falei aqui para vocês, que foi a praga da água em sangue, das rãs e dos piolhos. O povo hebreu, o povo de Israel, né, que é o mesmo hebreu, judeu, Israel, é tudo o mesmo povo, eles sofreram junto essas 3 primeiras pragas com o povo egípcio. Por quê? Porque Deus queria mostrar para eles que Deus é Deus e não os egípcios. Então eles estavam lá há muito tempo, já estavam acostumados com certas coisas que os egípcios faziam, Deus queria chamar a atenção deles. Agora, na 4ª praga, daqui para frente, Deus disse assim, ó, essa praga não vai vir sobre os hebreus. Por quê? Aí Deus disse o seguinte, separarei a terra de Gósen em que habita o meu povo. A terra de Gósen, olha só, a terra de Gósen era um distrito de cerca de 1.500 metros quadrados, com 2 cidades principais, Ramsés e Pitom. E o povo de Israel, então, os hebreus, eles moravam lá, desde que Jacó foi para o Egito ver o seu filho José. E ficaram lá morando. E quando trocou o faraó, que o faraó que recebeu Jacó e sua família no Egito morreu, veio outro faraó, esse novo faraó escravizou o povo de Deus. Então, eles continuaram morando onde o primeiro faraó tinha dado terra para eles morarem, que era Gósen. Mas eles se tornaram escravos. O novo faraó escravizou o povo de Israel. Então, eles moravam nessa terra. Eles trabalhavam, eram escravos, apanhavam, faziam construções, tijolos, né, como a Bíblia nos informa. Mas eles moravam em Gósen, era a terra separada para os escravos judeus, escravos hebreus. E Deus disse assim, não vou mandar mosca sobre a terra de Gósen. Olha só, vamos dizer assim, que aqui em cima do tapete moravam os egípcios. Toda a terra aqui, vamos dizer, era Egito. Mas aqui moravam os egípcios. Aqui, nessa divisão, vamos dizer, moravam os hebreus. Era a terra de Gósen. Entendido, irmãos? Então tinha uma linha que dividia, tinha uma parede para as moscas não entrar? Não. A mão de Deus não permitiu que entrasse um único mosquito, uma única mosca na terra onde os hebreus estavam vivendo, onde eles moravam. Então não tinha uma divisão, até aqui elas vêm porque daqui tem um paredão, não dá de passar. Não, não tinha isso. Era só uma divisão de terras ali. De um lado moravam os egípcios, de outro lado moravam os hebreus. Mas o que impediu que estas moscas entrassem na terra de Gósen? O poder de Deus. Amém? Por quê?
Porque Deus faz diferença entre o seu povo e entre os que não são seu povo. Ah, pastora, mas todos não são filhos de Deus? Não. Todos são criaturas de Deus, porque foram criados por Deus. Mas filho de Deus é somente aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador e vive para Jesus, se torna um salvo, se torna um filho de Deus. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. A gente sempre ouve essa frase, mas que é verdadeira. Só que Deus é tão bom que mesmo, vamos usar a palavra ímpio aqui para representar aqueles que não querem Deus, aqueles que não querem aceitar Jesus. Então esses ímpios, mesmo assim, Deus é bom ainda para esse povo que dá bênçãos. Por exemplo, Deus deu a chance para o Egito se arrepender, para Faraó se arrepender, ele não quis. Então quem é que dava sol, quem é que dava água, quem é que dava terra para o Egito? Deus. E hoje Deus dá para nós também, tanto para os que são dele, quanto para os que não são. Deus não diz assim, hoje eu vou enviar o sol só para quem é salvo. Não, ele manda para todos. Entendido isso, irmãos? Então Deus manda para todos certas coisas, mas algumas é só para os seus. Então esse caso aqui das moscas foi um destes casos, que Deus mandou muita mosca para os egípcios, para envergonhar os deuses das moscas deles, e não permitiu que uma sequer ficasse na casa dos hebreus, ou incomodando os hebreus. Os hebreus podiam andar, que nas moscas não vinham perto deles. Não iam na terra de Gósen, daí você pode pensar assim, tá, mas e os hebreus eram escravos, então eles estavam lá no meio do Egito, se precisasse um hebreu lá no meio do Egito, com certeza as moscas não iriam tocar naquele, porque ele era hebreu, ele era povo de Deus, ele era salvo. Entendido isso, irmãos? Então hoje Deus realiza isso conosco também. Deus envergonha o diabo, Jesus envergonhou o diabo na cruz do Calvário. E Deus hoje, Ele faz distinção entre os seus e os do mundo. Ah, pastora, mas como assim? Quantas são as vezes que você se sente sozinho? Quantas são as vezes que nós nos sentimos sozinhos no mundo, na vida, por causa dos problemas, por causa das dificuldades? São grandes problemas às vezes, não é verdade? Mas uma coisa que nós temos que entender é isso, que Deus faz distinção, ou seja, Ele conhece os seus. Deus sabe que você é dele. Então Ele não vai permitir que você passe por luta que você não vai suportar. Porque a palavra do Senhor nos diz que Deus permite até onde nós suportamos. Ele conhece o nosso limite. Amém, meus amados? Deus conhece os nossos limites. Nós não vamos passar por tentação que nós não possamos vencer. Então Deus faz distinção, o que é isso? Ele separa, Ele cuida, Ele protege os seus. Deus conhece os seus. Deus conhecia cada um dos hebreus aqui e não permitiu que as moscas fossem incomodá-los. Eles podiam se alimentar, eles podiam trabalhar, eles podiam dormir sossegado, que não tinha uma única mosquinha incomodando, mordendo eles, causando cegueira ou qualquer outro tipo de coisa. Por quê? Porque Deus conhece quem é dele. Então nunca se sinta sozinho. Ah, pastora, mas é tanta dificuldade, é tanta luta que tem hora que dá vontade de desanimar. Não desanime. Porque Deus sabe muito bem que você existe e o que você está passando. Então não se sinta sozinho. Nós não devemos nos sentir sozinhos. Porque tudo que Satanás quer é que ele quer que nós venhamos a pensar que Deus não está nem aí para nós. Que Deus não se importa conosco, que Deus nos criou e nos largou no mundo, se vire. Não é verdade isso. Não é assim. Deus tem muito cuidado com os seus. E se você é de Deus, se você tem Jesus no teu coração, o Senhor te conhece.
Não significa que ele não conhece os outros, ele conhece todos e todas as coisas. Mas esse sentido de conhecer que eu estou falando é que Deus vai estar do teu lado. Deus vai estar te ajudando. Deus vai estar te fortalecendo nas lutas, nas dificuldades, nos problemas. Ele vai nos fortalecer. Se nós estamos aqui ainda, meus irmãos, é porque o Senhor tem nos fortalecido. Ou você acha que tem algum ser humano no mundo que nunca passa por problema? Todo mundo passa por problema. Mas a diferença nossa é, nós podemos e vamos enfrentar problemas. Por isso eu digo sempre que eu sou contra aquelas pessoas que dizem, aceite Jesus que você vai viver um mar de rosa, que você não vai mais ter problema. Isso não é verdade. Aceite Jesus que você vai ter muito problema. Mas com uma diferença, você já vai ter a vitória. Amém? Então é essa a nossa diferença. Problema todos têm. Por quê? Porque o diabo está solto. Porque os tempos têm que acontecer tudo até o final, que está determinado pela palavra de Deus. Então o problema vai existir, sempre. Mas aqueles que já aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, têm a certeza da vitória. Porque sabe que Deus conhece, Ele conhece ela, sabe tudo direitinho, sabe seu nome, sabe seu peso, sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Deus sabe tudo, meus irmãos. Então nós não podemos nos sentir sozinhos. Agora, tem problema que a pessoa desmorona. Claro que tem. Mas lembre, Deus sabe o que eu estou passando. E Ele me prometeu que se eu tivesse Jesus, problema eu ia ter, mas eu ia ter a vitória. Então é só crer. Vamos ler um versículo aqui, quer ver? Abra a tua Bíblia aí, em Malaquias 3,18. O último livro do Velho Testamento. Malaquias 3,18, antes de Mateus então, né? Nos diz o seguinte. Eu não vou ler todo o texto, mas o título diz assim, ó, a diferença entre o justo e o perverso. Então no 18 diz assim, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso. Algumas Bíblias dizem entre o justo e o injusto. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Então o Senhor está falando isso aqui para nós. Que Ele conhece quem é dele. E quem é dele, Ele não vai abandonar. Então está dizendo, vereis, quer dizer, ó, está com dúvida? Fique olhando, fique cuidando. Vocês vão ver que eu faço diferença entre o que me serve e o que não me serve. Tanto que Ele falou para Faraó, vou fazer diferença entre o meu povo e o teu povo. Então o povo de Faraó, o povo egípcio, passou pela praga. O povo hebreu, não. E nós hoje temos problemas? Temos, mas temos a vitória porque Jesus venceu na cruz por nós. Então, olhe só, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, ou o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve. Você serve a Deus? Quem é que serve a Deus aqui? Tem dúvida no coração? Não tenha. O Senhor te conhece. E Ele vai te dar vitória. Outro versículo. Salmo 18, 2. Salmo número 18, verso 2. Diz assim: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que confio, em que me refugio, desculpe, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Amém? Olha só, o Senhor é o nosso escudo. Como eu falei que não tinha uma parede de divisão entre os egípcios e a terra de Gósen, não tinha. Então o que é que tinha aqui?
A mão de Deus, o escudo. No louvor nós cantamos, né? O escudo. O Senhor é o nosso escudo, é a nossa proteção, é Ele quem está ao nosso redor, é Ele quem nos blinda, é Ele quem nos protege, é Ele quem nos cobre com o seu sangue. O sangue de Jesus é o escudo para nós. Então essa é a diferença entre o justo e o injusto. Pastora, mas o mundo está tão difícil e vai ficar pior, como eu digo sempre, vai ficar pior. Mas aquele que tem Jesus, levante a cabeça, como Jesus falou, olhe para o céu e diga, minha redenção se aproxima, Jesus está voltando. Então tenha certeza de que você não vai ser derrotado. Você vai vencer. Pastora, você não conhece a luta que eu estou enfrentando. Eu não conheço, mas Jesus conhece. Não adiantaria eu conhecer, eu não posso fazer nada por você, a não ser orar por você. Mas para mudar o teu problema eu não posso, quem pode é Jesus. Então é só Ele. Então é nele que nós temos que confiar. Então veja só, veja a diferença, né? A diferença que Deus faz entre o justo e o injusto. A diferença que Deus faz entre o seu povo e o povo que ainda está no mundo. Pastora, mas então Deus não ama aqueles que estão no mundo? Ama e quer todos para Ele. Mas muitos não querem Ele. Muitos não querem Deus. Né? Tem pessoas que não querem Deus. Então Deus não força ninguém a servi-lo. Então a pessoa fica na sua escolha. Então vai ser chamado de ímpio, de injusto, de perverso. Por quê? Porque rejeitou a Deus. Mas aqueles que têm, que querem, que buscam, pode ter certeza absoluta, meu irmão, falando agora figurativamente, nenhuma mosca vai tocar em você. Amém? Não estou falando das mosquinhas aí, né? Estou falando, você entendeu, um exemplo. Nenhuma praga vai tocar em você. Por quê? Porque Deus conhece você e sabe que o teu coração é dele. Então essa é a diferença. E é a lição que nós aprendemos para os nossos dias hoje com essa praga das moscas. Porque às vezes as pessoas dizem, mas isso era só lá para o Velho Testamento. Não era não. Deus mostrou isso aqui no passado e continua mostrando hoje para nós. E como Ele envergonhou esses deuses falsos do Egito, Ele está nos alertando também. Ei, não adore a mais ninguém, a não ser eu, Deus falando, não eu, tá, irmãos? Eu estou falando como se fosse Deus. Deus está dizendo, não adore a ninguém a não ser a mim. Amém? Ficou entendido isso? Ficou entendida a diferença que Deus faz para nós? Quando Jesus morreu na cruz, meus amados, o Pai deu para nós o melhor que Ele tinha. O melhor. Que era Jesus, que é Jesus. Então Ele nos amou a tal ponto que Ele deu o melhor que Ele tinha, o seu Filho. E para nós hoje, o que nos compete fazer? Pelo menos, termos o reconhecimento de que Jesus realmente fez tudo por nós. E podermos agradecer ao Senhor, podermos viver para Ele, sabendo que Ele está no controle da nossa vida. Pastora, mas então por que acontece tanta coisa errada comigo? De repente está faltando alguma coisa ainda. Você já entregou tua vida totalmente para Jesus? Você já entregou todos os teus problemas para Jesus? Já, pastora? Então aguente firme que a vitória vem. Não, pastora, eu não entreguei. Então entregue, que a vitória vem. Amém?